Dani, muito bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o convite. Fico bem feliz a gente poder estar falando sobre esse assunto, justamente por ser um assunto muito pertinente, algo que se bate muito hoje em dia, né? Quando a gente tem um negócio, tem uma empresa, né? Falar sobre performance, falar sobre tráfego pago. Hoje em dia, muitas pessoas não têm conhecimento a fundo, né? O que é o tráfego pago, como que funciona, quais as melhores estratégias. Muita gente ainda acredita, né, em 2025, que é só pegar ali, impulsionar, colocar o dinheiro e acabou. Mas é um universo muito grande. Então, a gente poder explicar, né, de forma mais facilitada, abrir um pouco a mente, né, das pessoas, para a gente conseguir explicar também no ponto de o que está funcionando hoje, né, o marketing, a performance, o tráfego pago, de um ano atrás, não é mesmo de hoje, toda essa evolução, toda a gama que a gente tem, que a gente pode estar aproveitando. Então, só para iniciar, antes de passar a tua palavra, não estou conseguindo passar agora aqui, peraí, acho que agora foi. Só introduzir também um pouquinho sobre a Auri, né? Que a Auri é uma agência, né, de comunicação, uma parceria estratégica, né? Que a gente é focada em toda a parte de branding, growth e também marketing, né? Então a gente une todas essas ações. O Dani, inclusive, é o nosso grande parceiro, né? Para estar auxiliando toda a parte também de estratégias e comunicações ali junto com os clientes. Então, nosso objetivo é realmente a gente poder revelar essa essência, né? A gente poder destacar essas empresas, né? Que são únicas, né? Tem a sua essência, a gente conseguir potencializar ainda mais através de campanhas, ações e estratégias para a gente fazer, né? Com que eles cresçam ainda mais, né? Nesse mundo. Então, Dani, passo a palavra para ti. Muito obrigada. Agora é tudo contigo. Vou te interrompendo também ao longo da tua conversa, né? Para também ir fazendo alguns questionamentos. Eu acho que isso é bem fundamental também. Quem tiver tendo dúvidas também, perguntas, vão mandando ali no chat, que é daí que a gente possa estar tendo essa troca, né? Ser realmente um bate-papo. Perfeito, boa noite, pessoal. Então, brigadão realmente por esse convite, né, da Pietra, da Thalia, por estar aqui realmente aproveitando esse momento dessa noite para conseguir compartilhar um pouco desse conhecimento, que é um tema realmente que está bastante em alta e acaba que todas as empresas hoje em dia precisam escalar os seus negócios através do marketing digital e a gente vai tentar, o máximo possível, tentar traduzir um pouco desse conhecimento que eu tive ao longo desses últimos tempos, ainda mais das modificações realmente que estão acontecendo dentro do meio digital. Então vai ser um bate-papo bem legal. Qualquer dúvida pode inscreverem aqui pelo Meet, né? Também tá canal aberto ali, que a gente vai conseguindo trocar uma ideia. Me apresentando, né? Então, sou Daniel Stoqueiro, né? Sou seu diretor de Media Performance da agência Stoqueiro, somos parceiros, né, da Alwyn em todo esse processo na parte de anúncios pagos. Já foi uma trajetória de 15 anos da área de marketing digital, sou formado em publicidade e propaganda, tenho MBA na parte de branding, growth pela PUC, tenho também certificação em Harvard na parte de texto persuasivo, estou sempre envolvido na parte de palestras, mentorias, sou palestrante, já fui palestrante na realidade do RD Marketing Day, RD Summit 2023, 2024, gerencia uma cartela aí com vários investimentos dentro das contas que a gente acaba administrando, então são investimentos bastante altos e tive ali premiações de 6 vezes como melhor profissional de marketing digital e fora as certificações que eu tenho da parte de Google Ads. Aqui é um pouco das conquistas que a gente teve ao longo desse tempo, né, durante esse período ali dos 15 anos, tanto de finalistas de várias premiações, finalista de melhor profissional de marketing pela Bicom, pela Share, pela Grow Conf, convites que a gente esteve presente no TikTok, na Meta, no Google, então, em vários momentos a gente conseguiu estar próximo também das plataformas de anúncios para, inclusive, a gente conseguir beber direto da fonte também as informações de atualizações que estão acontecendo, e fora a parceria que a gente tem como partners também do TikTok, do Google, da Meta, do Pinterest, que também acaba nos ajudando bastante nesse processo para conseguir trazer mais resultado para os clientes. Já estivemos também bastante presente em portais de notícias, Tecmundo, Amer, Meio Mensagem, Mundo do Marketing, RD Summit, Olhar Digital, então, falando um pouquinho realmente sobre a parte de ads. E um pouco das minhas visitas, né, normalmente eu estou ponte aérea entre Rio Grande do Sul, Caxias e São Paulo, então visitei praticamente quase todas as plataformas de anúncios, só não Kawaii e o Twitter, mas o Twitter acabou já saindo do Brasil, então a gente teve a oportunidade de acabar visitando. Mas LinkedIn, Instagram, TikTok, Meta, WhatsApp, YouTube, Google, praticamente todos os canais ali em algum momento
pude ter a oportunidade de conseguir participar de treinamentos, palestras, eventos ali com a equipe, e também a parte do conhecimento, que eu amo dar aula, gosto bastante de passar e dissipar um pouco desse conhecimento que eu tive, ainda mais na minha época que eu entrei 15 anos atrás, era muito difícil da gente conseguir encontrar bons professores, encontrar conteúdo também pela internet, que praticamente não tinha, o YouTube estava ainda nascendo, então não se existia tanto conhecimento assim, e até eventos presenciais também raramente acabam acontecendo, então eu tento um pouquinho dissipar esse conhecimento para quem realmente quer se aprimorar. A gente vai falar nessa noite um pouquinho sobre a questão de tendência, sobre o marketing e vendas, sobre a questão de mídia e performance, a gente vai dar uma introdução também um pouquinho na questão dos canais, das plataformas de anúncios, como funciona. Então, a gente vai tentar enxugar aqui um pouco mais resumido nesse tempo que a gente vai ter, mas acredito que vai agregar bastante para todo mundo. É importante dizer, assim, que hoje em dia a gente tem várias estratégias de marketing digital, que a gente logo em seguida já vai falar, mas praticamente todos os canais hoje, dentro das estratégias, elas acabam dependendo muito da questão de dissipar a informação para frente. Então, por exemplo, quando a gente entra na parte de rede social, que a gente coloca um stories no ar, coloca um post no ar, coloca um reels no ar, praticamente a gente tem muita dependência do algoritmo fazer esse tipo de entrega para o público que, de alguma forma, já está interagindo com nós, sejam seguidores ou sejam pessoas que, de repente, vai acabar recebendo conteúdo pelo Aba Explorar ou For You, se for a questão do TikTok, mas a gente fica muito na dependência do algoritmo conseguir fazer esse tipo de entrega quando a gente apenas faz ações que são mais orgânicas. Por isso que os anúncios, eles têm uma predominância muito forte, porque o alcance orgânico dentro dos canais, eles acabam sendo muito pequenos, então a gente pode montar um material muito incrível, muito bonito, uma produção, uma captação de conteúdo, por exemplo, muito cara de cinema, por exemplo, mas depois, no final das contas, se não impactar as pessoas, a gente não conseguir dissipar esse material para frente, consequentemente o resultado vai acabar sendo muito baixo. Então, os anúncios, eles acabam sendo fundamentais nesse processo, justamente para a gente conseguir manter essa constância também de comunicação com as pessoas, mas claro que hoje em dia também grande parte das empresas já estão em algum momento fazendo anúncios, e a gente entra no aspecto de o que a gente pode fazer de diferente, consequentemente, que a grande maioria, de alguma forma, já está fazendo campanhas dentro da web. Com isso, tem até uma pesquisa que diz que uma pessoa comum, ela acaba vendo em torno ali, de 5 mil marcas por dia, 153 desses são anúncios de fato, as pessoas só retêm na memória 86 deles e estão dispostas a engajar realmente com apenas 12. Então, tu vê que é uma retenção, né, uma taxa ali bem pequena de 5 mil marcas que as pessoas acabam sendo impactadas de alguma forma, seja outdoor, seja um folder, seja um anúncio no Spotify, seja a marca da própria roupa que você está utilizando também. A gente acaba recebendo muitas, visualmente, muitas marcas durante o dia, mas a gente vai se lembrar, ou vai interagir, ou vai clicar, ou vai acabar de alguma forma se engajando com aquela marca, ou com aquele anúncio, realmente uma porcentagem muito pequena. Então, consequentemente, a gente precisa de algum diferencial realmente para conseguir chamar a atenção das pessoas. E além da questão do diferencial, a gente precisa também nos tornar relevante para até ter uma precificação mais diferenciada do que outras marcas ou do que outras empresas do serviço ou produto que a gente está oferecendo. Aqui é um exemplo muito fácil também de ilustrar isso, que o marketing de performance, os anúncios, eles acabam sendo uma estratégia eficaz, até de percepção também de marca, porque aqui a gente tem preços muito diferentes de uma marca, de uma água para outra, mas basicamente o produto que acaba constando dentro dela acaba sendo a mesma. A gente tem produtos ali de água mineral de 1,50 para produtos com posicionamento muito mais high ticket, muito mais classes elitizadas de R$ 30, por exemplo, mas o produto em si, o que consta dentro dele, acaba sendo praticamente a mesma coisa. Porém, existe muito a construção de posicionamento que esses produtos acabam dissipando para o mercado. E para poder dissipar, consequentemente, a gente precisa, de alguma forma, ter anúncios sendo veiculados e a gente conseguir fazer com que as pessoas se lembrem de nós.
e se a gente depender apenas da questão do orgânico, dificilmente vai acabar acontecendo isso de, até para a gente não consegue alcançar as pessoas o suficiente para realmente ter uma frequência muito interessante. E hoje em dia, a jornada que as pessoas estão, né, de consumo, de compra, é muito diferente do que 2, 3, 4, 5 anos atrás, principalmente depois do período da pandemia, a gente teve muita mudança de comportamento das pessoas. Então, basicamente, o comportamento de consumo era muito fácil. Então, você tinha um produto muito bom, consequentemente, você ia conseguir permanecer no mercado, consequentemente, você ia conseguir fazer a venda. Só que com a alta quantidade de pessoas dentro da internet, consequentemente, grandes empresas também dentro do meio da internet, a gente tem uma concorrência muito grande. Então, a jornada do consumo antes, ela era muito linear, ela era muito mais rápida. Então, dificilmente as pessoas passavam por 6, 7, 8, 10, 12 meses para comprar algum produto. A menos que seja tipo, um apartamento, uma casa, alguma coisa que seja de um valor muito alto. Então, a gente tinha, por exemplo, um ponto de contato inicial que o usuário acabava tendo, o consumidor acabava tendo, ele dá uma olhada na concorrência, mas no final das contas acaba comprando ali, seja da marca A, ou seja da marca B, assim por diante. Só que hoje em dia, por ela não ser linear, e existe a necessidade que as empresas e as marcas estejam em muitos pontos de contato durante a trajetória que o usuário está passando. Então, por exemplo, um usuário que, de repente, ele vai, né, também vai comprar, no caso aqui, um exemplo da questão de um relógio inteligente, ele vai utilizar a questão do celular dele para poder descobrir, ter um ponto de contato inicial, depois vai para o desktop para poder analisar outros relógios inteligentes, depois volta para poder pesquisar, de repente, no Google, algumas outras marcas, depois volta para o tablet, adiciona no carrinho, pesquisa outras marcas de volta, dá uma olhada na concorrência, olha os depoimentos, vai para as redes sociais, e depois, no final das contas, de repente, nem acabou comprando pela internet, pelo e-commerce, mas acabou comprando na loja física, por exemplo. Então, saiu do meio digital e foi para o presencial, para o offline. Então, isso aqui é apenas um exemplo de uma forma de consumo, mas tantas outras, até tem uma pesquisa que diz que hoje o brasileiro, ele demanda mais ou menos em torno de 20 pontos de contatos da marca, né? Seja Instagram, seja Google, seja TikTok, seja qual ponto de contato for, mas é em torno de 20 pontos de contatos mais ou menos, a média, para que o consumidor venha comprar. Então não adianta, por exemplo, a gente ter uma expectativa que apenas um anúncio, né, apenas um Reels, apenas um TikTok seja o suficiente para a pessoa acabar comprando. Raramente, porque o concorrente também está fazendo isso. Então é básico hoje em dia dentro do meio digital. Então, por isso a gente estar em vários pontos de contatos, né, estar dentro de vários outros canais, eles são essenciais. Aqui é um outro exemplo também de como que é o processo de compra. Então, o cliente tem uma necessidade, vai lá no TikTok, depois vai pesquisar no Google, depois lê uma notícia, acabou vendo uma mídia offline lá no aeroporto, depois salvou lá no Pinterest, depois acessou o YouTube, e depois no final das compras acabou comprando. Então, tu vê quantos canais o usuário passou, né, para poder realmente efetivar a compra. Eu comprei recentemente um carro. Foi um processo de uns 3 meses, mais ou menos, para eu acabar comprando. Eu pesquisei em todos os lugares. Então, foram praticamente todos os canais para depois eu tomar um ponto de partida. Não, realmente esse carro é essa marca, e vou agora na concessionária para poder realmente dar sequência. E depois, ainda no processo de negociação, ainda continuava pesquisando e ainda continuava dentro dessa trajetória de passar por vários canais. É o que acontece na grande maioria das pessoas. Por isso que a gente não pode também, né, necessariamente achar que o primeiro contato que a pessoa está tendo com a nossa marca, de fato, é o momento de compra que ela tá. Tem um exemplo aqui à esquerda, né? Tipo, o primeiro ponto de contato que a pessoa teve é um prazer de te conhecer, né? Pode ser o vendedor ali que tá recebendo o lead. Aí depois do nada ele já pede em casamento. Pera, o quê? Nem te conheço, nem conheço tua marca, nem sei o que tu é, nem sei realmente se tu vai me entregar o produto, né? Porque ele já tá querendo me vender. Por isso que existem estratégias e estratégias, nem sempre a gente pode ter estratégias que sejam apenas de fundo de funil, de campanha de vendas,
mas sim tentar fomentar seguidores, tentar fomentar engajamento, tentar fomentar visualizações, para conseguir também fazer com que na esteira comercial, na esteira de marketing, a gente consiga também fazer com que as pessoas passem dentro daquele funil tradicional que a gente acaba conhecendo dentro do marketing digital. Aqui outro exemplo também, o que a grande maioria do comercial, né, ou das empresas, dos empresários acabam querendo, né, como queremos, é que o usuário compre. Mas como realmente a jornada do usuário, ela é confusa. Então, cada pessoa acaba sendo diferente, o consumo é diferente, a personalidade das pessoas são diferentes. Pode ser que o usuário demande de 3 pontos de contato com a marca, como outros usuários que realmente, conforme a pesquisa, de 20 pontos de contato para realmente acabar comprando. Então, tem muita mudança. Por isso que é necessário que a gente tenha uma jornada muito mais construtiva, a gente tenha investimentos também dentro dos canais de marketing digital, que sejam mais distribuídas dentro das plataformas que acabam existindo no mercado. Nessa pesquisa aqui, ele diz muito, inclusive é uma pesquisa um pouco antiga, de 2007, mas ainda é atual para a nossa realidade, é que quando a gente depende exclusivamente de campanhas de fundo de funil, campanhas de vendas, só vou ativar o anúncio aqui para poder vender X produto, sem fazer uma construção de marca, sem trabalhar com a parte de topo de funil, de meio de funil, a parte de branding, reconhecimento de marca, ela tem muita inconstância durante os resultados. Ela tem subida, descida, que é o que praticamente mostra dentro desse gráfico aqui, verde. Então, subiu o anúncio, né, teve bons resultados, sei lá, desliguei o anúncio, teve péssimos resultados, o concorrente, de alguma forma, baixou o preço, tive péssimo resultado, teve uma oscilação de mercado, daí desceu o resultado de volta, coloquei mais investimento, subiu o resultado, então acaba tendo essas constâncias recente, assim, sobe e desce, sobe e desce. Quando a gente trabalha com funil mais completo, realmente 360, com todas as ações possíveis, e quando a gente fala ações, não apenas a parte de anúncios pagos, mas inbound marketing, social media, todas as áreas que sejam possíveis, é mais custoso, com certeza, por isso que a escadinha começa aqui de baixo, não começa aqui de cima, é diferente, mas ela é uma escadinha mais constante, então tá tendo um crescimento. Raramente vai ter uma queda tão brusca assim no resultado, porque tu tá realmente fortalecendo todos os canais possíveis. E hoje em dia, né, a gente tem o canal que é o canal de mídia paga, que cada mais ele está se tornando mais caro ao passar do tempo. Então, da mesma forma que hoje em dia o arroz que a gente tem no supermercado está se tornando mais caro, a parte dos anúncios também está se tornando muito mais elevado. Então, em 2022, a gente tinha um custo mais ou menos em torno de 40, aqui são dólares, tá? Então, são a realidade mais do mercado americano, mas a gente pode também traduzir para cá, mas seriam 44 dólares o custo por lead. Lead basicamente seria um contato. 2023 a gente subiu para 53% e depois 2024 a gente subiu para 66%. Tu vê que é uma subida muito agressiva, mesmo que pareça, nossa, só subiu 15 reais, mas 15 reais conforme o investimento que a gente acaba tendo e conforme a realidade de cada empresa, é um valor, assim, bem alto quando a gente vai falar na questão de ads. Mesma coisa, o custo por clique acabou subindo de R$ 4,00 para 4,66, mesmo que sejam centavos, também acaba influenciando bastante. Então, se você tinha, sei lá, X leads aqui, basicamente tu está tendo 15% mais de custos do que tu estava tendo anteriormente em outros anos. E assim, em consequência, a inflação está subindo, o dólar está subindo, então, consequentemente, os ads sobem, os custos, por isso que a gente precisa também de estratégias que sejam mais eficazes conforme essa realidade que a gente está tendo. E mídia paga realmente é dentro de todas as possibilidades que a gente acaba tendo quando se fala a questão de vendas e de leads, de contatos, é a estratégia que mais fortalece e acaba tendo mais predominância. Ainda que é uma pesquisa, inclusive, do ano passado, e depois a gente já tem inbound, já tem parte de conteúdo, e-mail marketing, a parte de SEO, então a gente tem todas as outras ações. Então é crucial, considerando que mídia paga é a estratégia mais utilizada pelas empresas, a nossa estratégia de marketing digital, nossa estratégia de anúncios pagos, precisa se diferenciar conforme o concorrente também está utilizando de algum jeito. Tem uma outra pesquisa também que diz, né, separado por segmentos, dessa oscilação que a gente está tendo de custos maiores
dentro da publicidade, custos maiores na parte de ads. Então, praticamente, o segmento de médico, cirurgião, farmácia, saúde subiu 58%, é bem alto. Então, o investimento que você estava tendo, você está tendo 58% a menos de faturamento, de clique, de lead, então, uma grande influência. Esporte e recreação, 56%, aumento de custo, animais de estimação, 47%. Arte e entretenimento baixou, é fato, até porque a gente pode ver que cada vez mais a gente está consumindo streamer, mais a gente está consumindo cinema, mais está consumindo filmes, jogos, então, consequentemente, está fazendo sentido. Finanças e seguros acabou baixando, de certa forma, as pessoas estão mais precisando de financiamento do que nunca, então está mais barato a parte de ads, e restaurante de comida também, porque de certa forma a gente precisa, então é um cenário aqui que está promissor, mas as outras áreas realmente subiram, assim, fortemente. Tem listas também, dentro dessa pesquisa de 2024, com outras áreas também, outras categorias. Dani, uma pergunta só por curiosidade mesmo. Por que esse aumento dessas métricas para medicina, farmácia, saúde, esporte? Essa pesquisa traz algum motivo específico? Alta concorrência, o mercado muito acirrado? Sim, quando os custos eles sobem aqui muito alto, é porque a gente tem muitos anunciantes dentro desse segmento. De certa forma, realmente, aqui cada vez mais a gente está tendo médicos, cirurgiões, máquinas tendo Digital, né? dentro da farmácia, a cada esquina, pelo menos aqui na região, quase cada esquina a gente tem farmácias novas. Então, essas áreas estão tendo mais anunciantes ativos, dissipando anúncios, então, consequentemente, se torna mais caro. Então, quem está anunciando dentro desses segmentos é mais difícil ainda de conseguir gerar resultado devido a esse momento de estar aumentando. Quando a gente aumenta aqui é o custo geral, então o investimento que você está fazendo de ads, ele está subindo assim, mesma coisa do que a subida de dólar, a mesma coisa do que está acontecendo na parte de anúncios. Sim, da mesma forma que tu mostrou ali anteriormente, do lead estar mais caro, para esses segmentos o lead realmente vai estar mais caro, por ter uma concorrência maior. Interessante. Inclusive, dessa pesquisa aqui é também uma extensão dessa outra pesquisa, então é da mesma fornecedor, digamos assim. E fecha certinho, né? Isso, então legal. É o momento que a gente está hoje dentro da nossa realidade de custos. E por isso que a gente precisa atuar com o máximo de pontos de contatos dentro de toda essa jornada que as pessoas estão passando, que basicamente o nosso funil meio que mudou, assim, nos últimos 2 anos. Esse funil, ele mais ou menos, as pessoas acabam passando dentro de um período de autoridade de educação, que a gente precisa ensinar as pessoas, tem que educar as pessoas, tem que passar autoridade para as pessoas, para o nosso lead, para o nosso contato, e depois gerar a conversão. Então, pode ser que a autoridade de educação seja um post no feed, seja uma publicação dentro do LinkedIn, seja o seu blog, seja o seu site, depois a pessoa em algum momento vai pesquisar no Google, no momento que ela realmente estiver no momento de compra. Então, acaba existindo essa trajetória que o lead e o consumidor acabam passando para depois realmente chegar nesse ponto final ali da venda. Por isso que é necessário a gente esteja em múltiplos canais, em todos os canais possíveis. Claro que é mais custoso estar, mas hoje em dia 73% dos clientes usam múltiplos canais em sua jornada de compra e 3 vezes mais gastam, né, quando as empresas acabam trabalhando com multicanais. Então, tem uma pesquisa também que acaba nos mostrando o que a gente precisa estar fazendo hoje dentro do marketing de performance. Então, quem anunciava apenas na parte de Google e a parte de Meta, cada vez mais vai ter necessidade de fazer investimentos em outros canais. Quais são esses outros canais? TikTok Ads, Spotify Ads, a gente tem até no Shopee Ads, por exemplo, que eu já anunciei também, a gente tem o Mercado Livre Ads, tem várias plataformas hoje que acabam agregando dentro da estratégia, Pinterest, por exemplo, então todos esses canais também são complementares que podem acabar ajudando no final, que é o que a gente precisa, que é acabar gerando resultado. Na parte de meta, acho que o meu mouse acabou passando vários slides. Mas na parte de Meta Ads, a gente tem
um inventário bem grande de anúncios, onde está a grande maioria das empresas de algum momento fazendo campanhas, mas a gente tem ainda possibilidades de melhorias e de ativações, de campanhas, de ações que podem ser realizadas, então praticamente grande parte da população está presente dentro desses canais, que o ecossistema da Meta é o Instagram, o Facebook, o Messenger, o WhatsApp e a Audience Network. Para quem não conhece, a Audience Network basicamente são portais de notícias, sites, blogs, que o Facebook tem muita parceria, então grande parte é portais mais de notícias maiores que conseguem ser veiculados também anúncios. Ainda a Meta tem uma ótima possibilidade de conseguir gerar resultado, mas tem que ser resultados mais assertivos. O que está acontecendo de modificações é a questão de privacidade de dados. Então, cada vez mais, os canais tradicionais, que são Meta e Google, estão restringindo a possibilidade de fazer segmentações. Com isso, ela tem possibilidades de uso de inteligência artificial dentro das campanhas. Então, hoje, dentro de Meta, a gente consegue fazer segmentações utilizando a inteligência artificial, IA. A otimização também, algumas das otimizações também são possíveis fazer. O criativo, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui e esse vídeo, se tu quiser, né, permitir com que a Meta faça alteração nele, coloca um texto, altere a cor, altere a coloração, coloque um setup diferente, ele consegue também fazer essas modificações e consegue, inclusive, fazer alterações também na página de destino. Por exemplo, tem um site, nesse site tem 4 páginas dentro dele. Tu consegue também permitir com que a Meta consiga melhorar o resultado fazendo alguns testes de direcionar para vários URLs diferentes dentro do seu próprio site ou de landing pages. Então, ela está tendo cada vez mais diferenciações de mudanças que estão acontecendo dentro da tecnologia da Meta. Claro, nem todas são positivas, é muito mais consequência da questão que a coleta de dados está cada vez sendo menor, então, consequentemente, ela não consegue ter uma liberdade tão grande para o anunciante conseguir fazer segmentações tão precisas o quanto a gente tinha antes, e por isso que a gente precisa muito da questão de devolução de dados. Então, tem um CRM que possa devolver informações para a Meta, a gente conseguir ter informações do WhatsApp devolvendo para a Meta. Então, quanto mais a gente conseguir ter dados e dar inteligência para as nossas campanhas, mais forte a inteligência artificial vai conseguir ter de informações para conseguir realmente fazer a segmentação mais assertiva, considerando que hoje em dia a segmentação que a gente tem, a tradicional, né, que a gente classifica aqui dentro desse pilar, que seria segmentação de ação, segmentação de interação e de demografia, que é basicamente por exemplo, dados demográficos. Homens de 30 anos moram em São José do Rio Preto, concluiu o ensino superior, noivou recentemente há 3 meses, mora longe da família, trabalha no ramo de gastronomia, interesses, a pessoa curte páginas de vida saudável, alimentos orgânicos, produto natural, culinária, ou comportamentos, usa iPhone, usa Android, tem negócio local, proprietário. Essas segmentações ainda existem dentro do canal, a Meta consegue liberar para que a gente possa fazer, não é tão assertivo quanto a gente gostaria, ou quanto era alguns anos anteriores, mas alguns dados, como comportamento e dados demográficos, ainda permanecem com um nível melhor. Então, a pessoa não vai receber um anúncio se ela não usar, por exemplo, o iPhone X que a gente for fazer de segmentação. Se a pessoa realmente não tem acesso de uma página local, ela não vai receber também um anúncio. Então, ainda permanece alguns dados, mas são dados um pouco limitantes. Então, você não vai, talvez, conseguir fazer essa segmentação tão precisa apenas com comportamento e dado demográfico. Vai precisar de um interesse. Vai precisar saber que a pessoa, se está vendendo produtos naturais, né, por exemplo, que a pessoa tenha ligação, esteja curtindo páginas, contas de Instagram relacionado com esse segmento. Mas, claro, nem todo mundo que segue as páginas relacionadas a isso quer dizer que realmente tem uma vida saudável. E aí entra a questão, quando a gente fala da questão de trazer, que a gente não está trazendo talvez um público tão assertivo, é porque hoje em dia as pessoas acabam interagindo com muitos conteúdos e aí a inteligência acaba se perdendo até um pouco no meio do caminho. Mas hoje em dia, os públicos advantage, que são os públicos automatizados da Meta, é o que mais tem sido utilizado assim, dentro das estratégias. Ele tenta
baseado nos dados, baseado no site, baseado no pixel, baseado na conta de Instagram, da conta de Facebook, a conta de WhatsApp, todas as informações possíveis da empresa, ele conseguir fazer essa localização de públicos ali, variáveis, públicos, nichos, que fazem sentido para o negócio, e faz muito a leitura da questão também do criativo. O criativo, hoje em dia, ela é o centro principal. Então, se você tem um criativo que tem o copy, tem a legenda, tem o texto, a pessoa que está falando no vídeo, está tudo conectando, de fato, com o produto que está oferecendo para as pessoas, é mais fácil que a inteligência artificial consiga fazer essa localização. Então, grande parte das vezes, a gente precisa ser objetivo dentro dos ads. É uma ferramenta que a gente gosta muito de usar, até para poder olhar também um pouco da concorrência, a biblioteca de anúncios do Facebook. A gente coloca ali as empresas anunciantes, marca A, B, C, D, outra empresa vizinha que a gente queira, para conseguir fazer a localização também do que elas estão anunciando, se elas anunciam, não anunciam, que estão utilizando. Então, pode ser uma boa linha de pensamento também para poder avaliar o que pode estar dando certo também para o seu nicho, para o teu segmento. A parte de Google Ads, a gente tem inventários também disponíveis ali que a gente pode utilizar para a parte de ads, tanto o YouTube, então hoje em dia nem precisa explicar o YouTube tão famoso, Display, que são portais de notícias, então G1, Exame, grande maioria dos portais hoje, sites pela web, de alguma forma tem anúncios dentro do Google, campanhas de pesquisa, então quando está buscando dentro do buscador do Google, a gente tem a parte do Discover, então no celular a gente clica, quando a gente usa Android, puxa à esquerda, vai aparecer o Discover, ou se tu tem um app do Google no iPhone, você consegue também ver o Discover, e acaba aparecendo ali alguns anúncios também ali incluídos. A gente tem a caixa do Gmail, de promoções, e a parte de mapa, também acaba aparecendo mais anúncios, que são anúncios mais locais. O que tem de novidades acontecendo dentro da plataforma são as campanhas de Performance Max e as campanhas que são de geração de demanda, Demand Gen. Esses dois canais, eles são novos, então o PMax, basicamente, são campanhas que foram anunciadas há 2 anos atrás e geração de demanda foram anunciadas no ano passado. Esses dois canais, PMax basicamente usa todos os inventários do Google Ads, é uma campanha mais simplificada, é uma campanha que ela consegue também fazer otimizações de forma mais automatizada nesse processo, e ele consegue colocar todos os inventários disponíveis. Então, ele roda na pesquisa, roda no mapa, roda no Discover, no Gmail, no YouTube, e ele que vai decidir aonde deveria ser o restante do investimento. Então, se ele vê que o YouTube está performando, ele vai jogar um investimento no YouTube. Se fizer sentido para o Maps, ele vai jogar um investimento para o Maps. Então, ele faz todo esse trabalho meio que mais automatizado. Porém, entretanto, ela funciona muito, muito bem quando a gente está trabalhando com a parte de e-commerce. Então, vendas mais online, que de fato a venda vai acabar acontecendo sem depender de um comercial. Por quê? É aquela questão de dados que eu tinha mencionado antes. Quando a gente tem campanhas que usam inteligência artificial, a gente precisa de devolução de dados. Então, a gente precisa dizer para a plataforma que houve venda ou não houve venda. Ou houve um lead qualificado, ou não houve um lead qualificado. Então, se a gente faz uma venda online, nesse caso 100% online, a PMax, ela serve muito bem. Mas se tu precisa de lead, por exemplo, e tu não consegue devolver a informação de lead qualificado, que esse lead realmente foi bom, aí a PMax vai gerar leads que são desqualificados, porque ela vai sempre dar a premissa para a volumetria. Vendas de e-commerce, você precisa de volume, tá tudo certo, é realmente o que a gente precisa. Na questão de lead, a gente não somente precisa de volume, precisa de qualidade e precisa de venda. Então, essas duas métricas, se não houver devolução para a plataforma de anúncio, consequentemente, possivelmente esses leads não sejam tão positivos e não sejam tão bons. E aí o desafio de conseguir devolver esses dados para as plataformas, aí é um processo bastante, não vou entrar em tanto detalhe, porque é um processo bastante técnico, de integração de CRM, integração de dados, para conseguir fazer esse tipo de devolução, que é o momento que a gente está cada vez mais tentando entrar para conseguir devolver essas informações para as plataformas de anúncio. Outro canal que é muito bom hoje é a questão do YouTube, que são essas campanhas de geração de demanda,
Um inventário, uma campanha, o YouTube sempre existiu, há bastante tempo, né, as campanhas de YouTube, mas tem uma campanha que é nova, que é a geração de demanda. O que ela faz? Ela tenta usar todo o inventário do YouTube, YouTube pesquisa, YouTube recomendação, que é a parte direita, YouTube que aparece os anúncios durante o período que você está assistindo, na parte inicial, na parte do meio. Então, hoje em dia, praticamente é o canal ali mais querido, né, pelos brasileiros, que praticamente está subindo no ranking comparado com outros canais, Instagram, o canal do TikTok, por exemplo, portal de notícias, e assim por diante. Então, praticamente o YouTube ali é o maior streamer do Brasil. A gente até acha que é o Netflix, mas não é Netflix, então tá perdendo pro YouTube, até porque também é gratuito, o YouTube tem muito conteúdo por lá. Então, é um canal que as pessoas estão procurando material, tem muita retenção, tem realmente já é quase uma rede social praticamente, ganha assim de praxe dentro da parte do TikTok. E com isso, grande parte das pessoas elas não estão no momento de compra. YouTube é para o momento de descoberta, então é praticamente para o nosso meio de funil. Então a pessoa de repente não está pesquisando no Google, buscador, ela não está nesse momento aqui realmente de fazer uma pesquisa de uma compra de uma marca, de um produto, mas está no momento de descoberta, está no momento de assistir um vídeo, ver um review, ver um influenciador falando sobre alguma situação, sobre algum produto, fazendo inbox de alguma caixa, de alguma coisa que recebeu. Então, é um momento de descoberta que a grande maioria do consumidor está. E o YouTube acaba entrando nessa frente. Por isso que é importante também dentro da estratégia. Outro canal. Desculpa te cortar, Dani, mas eu gosto muito de complementar do YouTube, porque o YouTube é uma rede social, podemos dizer, né? Que é de um conteúdo muito mais extenso, né? A gente sabe que a atenção hoje do usuário, falamos por nós, né? É sempre mínima, a gente não tá mais acostumado a ver vídeos muito longos. Aí vem o YouTube, traz esses dados e mostra que as pessoas estão adeptas a estar consumindo esse tipo de conteúdo. Porque o que a gente vê no TikTok, o que a gente vê no Reels, a gente até fala para os clientes, vídeo curto, 1 minuto para reter a atenção. Mas quando a gente muda já de plataforma, a gente já vê como o comportamento do consumidor muda também, né? E isso é muito importante, as marcas, as empresas estarem por dentro, né, dessas estratégias, justamente para conseguir aplicar de forma mais assertiva. Porque quem tem YouTube não quer ver um vídeo de 1 minuto, quer ver um vídeo de 10, 15 minutos. Quer ter conteúdo, quer que seja um assunto rico que possa agregar. Eu, quando vou no YouTube, eu vejo vídeo de 10, 15, 20, e eu nem vejo passar porque eu tô ali entretida, sabe? Eu quero estar consumindo isso. Então, é muito interessante a gente ver esse comportamento do consumidor para essas plataformas também. E como a gente pode estar adaptando, né, as estratégias e as ações para esse público que está ali dentro, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Imagina YouTube, quem hoje assiste YouTube? Muito mais do que qualquer outra rede, né? Então a gente tem que estar ali presente também, né? Bem interessante esses dados. Bem isso, a gente está numa alta também da questão de podcast. Então, grande parte dos podcasts, elas estão utilizando o YouTube, o Spotify, e as pessoas estão consumindo algumas vezes só ouvindo no YouTube, limpando a casa, dirigindo o carro. Então, tem uma grande quantidade de consumo, e tem um inventário novo também, que é o YouTube Shorts. Então, muito criador de conteúdo, né, que tinha canal monetizado no YouTube, que tem uma desenho animada, parou de produzir conteúdo, estão voltando pelo menos na questão do Shorts. E o Shorts também tu consegue a questão de muita volumetria de novos seguidores. O Shorts tem gerado, assim, para criadores que estão um pouco desanimados, marcas que não estão mais produzindo conteúdos de vídeos muito grandes, mas pelo menos estão conseguindo reproduzir materiais que tu publica já lá no Reels, já publica no TikTok, pelo menos do YouTube Shorts. Então, o YouTube Shorts também é muito utilizado para quem ainda não consegue fazer criação de conteúdos muito longos, de 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, 30 minutos, mas pelo menos é uma possibilidade também de conseguir iniciar ali. Ele gera uma visualização muito boa, não necessariamente somente para os seguidores, mas geral, basicamente muito parecido com a questão do TikTok. Então, é um canal, assim, bastante interessante de conseguir ser explorado, até porque não, fora os criadores de conteúdos, tem poucas marcas ainda que estão tentando fazer essas ativações, então é um mercado ainda com o oceano azul e boa para poder explorar. Até, Dani, na tua visão, é interessante as marcas
estarem mais presentes no YouTube, comparando que hoje todo mundo está no Insta, todo mundo está no TikTok fazendo esses vídeos curtos, né? Como tu trouxe, poucas marcas estão ali comunicando, fazendo esses conteúdos e justamente porque demanda muito mais, né? Então, não tem como comparar um e o outro. Mas tu acha que é uma tendência, algo que muitas pessoas esqueceram o YouTube por ser esses conteúdos mais extensos, irem para as outras plataformas e estarem esquecendo que talvez ali possa potencializar ou até alcançar mais pessoas, né? Gerar maior reconhecimento também? Eu tenho um caso de um criador de conteúdo que ele está vendendo uma pós-graduação. Quando a gente foi conversar sobre a questão de resultados, ele, antes mesmo dos trabalhos que a gente está fazendo na parte de ads, ele falou que o canal hoje, ele produz conteúdo no Instagram, Facebook, TikTok e tal, mas o canal que hoje realmente gera para ele novos alunos para pós-graduação é o YouTube, a partir das aulas gratuitas que ele dá. Por quê? Porque você está gerando também uma autoridade muito grande, porque você está falando no caso de um MBA de R$ 30.000. Então, você está gerando valor para a pessoa que está assistindo, ela está compreendendo que você tem realmente conhecimento técnico e você tem uma boa dicção, consegue se expressar muito bem, consegue passar para frente o conhecimento que você tem. Então, gera uma autoridade muito alta ao ponto da pessoa, tipo, realmente eu quero. E assim tem seguido nas aulas gratuitas dele comentários das pessoas falando que como que eu faço para me inscrever na aula, como que eu faço para poder adquirir a pós-graduação. Então, acho que as pessoas realmente esqueceram que é um canal ativo, que pode ser utilizado dentro das estratégias, mas, claro, requer esforço. Também não adianta produzir um vídeo cada um ano, não, tem que ser também recorrente, da mesma forma que as outras redes também dependem que tenha volumetria, que a gente consiga produzir material, ali também precisa, de certa forma, seguir, porque senão o canal também começa a morrer. Claro, não, isso é muito interessante porque, que nem, por exemplo, desse teu cliente, Dani, ele vende ali a pós-graduação, né, ele tá gerando conhecimento, e o lead que entra em contato com ele é pronto, né? Então, é um lead super qualificado, que hoje é a maior dor, né, das empresas, né, conseguir um lead qualificado. Porque, às vezes, através de um conteúdo bem feito, né, estruturado, e quando a gente fala de bem feito, não é de grandes produções, de gravar em estúdio, muito pelo contrário, é ter, de fato, um conteúdo bom, né, que possa agregar conhecimento. Consequentemente, ele consegue ter uma boa conversão. Legal, muito obrigada, Dani. É muito interessante a gente conseguir olhar essas frentes, porque às vezes é tantas redes sociais, é um universo muito gigante e a gente acaba esquecendo, né, de olhar para essas outras ferramentas também que a gente pode estar aperfeiçoando nossos conteúdos. Bem isso, né? Vamos começar a colocar o YouTube como um canal também dentro das estratégias, que é muito útil. Beleza? E aí a gente vai falar sobre a questão do TikTok, também é um canal alternativo, que cada vez mais as pessoas estão começando a entrar, as empresas estão começando a emergir. É um canal muito mais fácil de viralizar devido à questão do algoritmo, que ele não depende totalmente da questão dos seguidores. Então, se eu tenho 10 seguidores, eu tenho 10.000 seguidores, ou 10 milhões de seguidores, é indiferente, porque ele vai muito mais depender da produção do que você está falando, do conhecimento que tu está passando, da alegria, da inspiração, da criatividade, da informação que está sendo passada para o algoritmo entender que faz sentido, e depende mais das pessoas interagirem também para poder começar a viralizar. Então é mais fácil viralizar dentro do canal do TikTok do que qualquer outro canal que a gente acaba existindo hoje dentro do meio digital. Então, um canal 100% de formatos ali de curtos para dispositivos móveis. A ideia é realmente de inspiração, de comunidade, da gente conseguir entrar em zonas que muitas vezes a gente nem... lá no Instagram a gente tenta produzir um conteúdo muito mais bonitinho, com câmera mais bonita, iluminação mais legal, e o TikTok basicamente é muito mais a vida real. Então, abrir a câmera aqui, falar sobre o que está acontecendo, sobre a viagem que eu tô, sobre o momento que aconteceu, sobre o Uber que atrasou. Então, são coisas mais do cotidiano. E do cotidiano, né, a gente também pode aproveitar o cotidiano, os criadores de conteúdos também para a parte de ads. Porque tem muita gente que está mais consumindo dentro do canal do TikTok, inclusive até se transformando num buscador. Então, uma parte também da geração mais nova,
hoje em dia, dentro da população que a gente acaba tendo, elas deixaram um pouco de pesquisar dentro do Google e começaram a pesquisar dentro do TikTok, até porque é um canal que, restaurantes em São Paulo, por exemplo, é fácil de conseguir encontrar. Inclusive, é mais fácil encontrar no TikTok do que encontrar dentro do Google, por exemplo. Porque lá no Google você vai encontrar todos os restaurantes possíveis, ou talvez alguma matéria de blog que, sei lá, de um ano atrás, falando sobre possíveis restaurantes bons em São Paulo. No TikTok você vai encontrar vários conteúdos de várias pessoas, de vários influenciadores, falando sobre vários restaurantes, dando avaliações super sinceras da experiência que acabou tendo. E essa experiência sincera pode ser realmente utilizada também para os anúncios. É tão sincera e é tão, tipo, não parecendo publicidade, e realmente é a cara do TikTok de não parecer publicidade, os materiais publicitários, os materiais orgânicos, eles se fundirem ao mesmo tempo e estarem muito bem casados, é essencial também para um bom resultado. Então, basicamente, a base de usuários da plataforma do TikTok, elas não estão, alguns delas, né, não estão dentro de outros canais. Então, não estão no YouTube, não estão no Instagram, não estão no Facebook, não estão no Snapchat, não estão no Twitter. Então, tem a porcentagem de usuários que não estão em outras plataformas. Então, basicamente, estão apenas dentro do TikTok, ali é um canal que a gente pode acabar usando. 52% dos usuários afirmam também que conseguem encontrar novos produtos em anúncios no TikTok, então interagem com os anúncios dentro da plataforma. 71% dos usuários acham que a publicidade do TikTok é diferente das principais plataformas de social em formato de vídeo, e 88% dos TikTokers adoram descobrir novos conteúdos enquanto usam o aplicativo. A gente está utilizando o TikTok para algumas contas, cada vez tentando oferecer também para os clientes anunciarem dentro desse canal. A gente tem campanhas com custo muito mais barato do que as outras plataformas, Google, Meta. Então, enquanto Meta e Google a gente paga algumas vezes o custo por clique em torno de R$ 2, R$ 3, R$ 5. Aqui no TikTok a gente tem anúncios gastando 2 centavos, 3 centavos, 10 centavos, valores muito mais baixos pelo nível de interação que as pessoas acabam tendo dentro da plataforma, então o custo é muito mais razoável, e a gente roda também campanhas de vendas. Então, a gente tem um ROAS também, que seria o investimento que a gente, quer dizer, o faturamento que a gente fez com aquela campanha, dividido pelo investimento que a gente realizou de mídia. A gente faz ali praticamente uma divisão e a gente gera um número de ROAS. No caso, a gente tem ROAS ali expressivos de 20%, de 20. No caso, a cada R$ 1 investido, a gente teve R$ 20 de resultado de faturamento, que é um ROAS muito bom, de 20. Comparado com outros canais que a gente tem 10, 12, a gente teve bons resultados de experiências. Aqui, basicamente, é um canal que não parece publicidade, por isso que a gente precisa muito da questão de criar. Deixa eu ver se vai aparecer. Os criadores de conteúdos, a gente precisa realmente de um rosto, de alguém, seja o CEO, seja o analista de marketing, seja a pessoa da empresa, seja a equipe comercial, a gente depende do rosto de alguém, porque não pode apenas ser uma arte bonitinha, ser um vídeo bonitinho, ser um vídeo muito bem produzido, realmente precisa de algo mais humano para que realmente tenha a vertente de parecer um material usado no TikTok, produzido no TikTok, com cara de TikTok, para realmente as pessoas acabarem se interessando também, e o anúncio consiga ser entregue, né, consiga ter um bom aproveitamento, consiga ter um bom resultado, senão, consequentemente, as pessoas não vão interagir se não tiver esse tipo de aspecto. Se tiver muito caro de produção, talvez mais faça sentido realmente anunciar dentro do Instagram, por exemplo. Aqui a gente tem muita comunidade, então tem muita hashtag. O Instagram deixou de usar as hashtags, de fazer sentido as hashtags dentro do canal. Facebook também, então praticamente não tem mais relevância, tu usa, não usa, meio que é indiferente, não aumenta mais o alcance, mas aqui dentro do TikTok realmente ele consegue ser usado. Então tem muito Talk no final, a gente tem hashtags principais do TikTok, então Food Talk, Book Talk, Small Business Talk, Fashion Talk, a gente tem até hashtags principais do TikTok, Veg Talk, que as pessoas acabam utilizando, Social Talk, por exemplo, e outras também que podem acabar sendo criadas, e é possível ser pesquisável, então gera mais visibilidade se tu acaba usando, pode usar de forma orgânica, pode usar
dentro dos anúncios também, então as pessoas conseguem interagir ali dentro de comunidades, dentro desse canal. Consegue se expressar, consegue realmente ter autenticidade, consegue fazer conexões reais, consegue ser descoberto. A gente tem agora o TikTok Shop, que é um recurso também novo, que também as pessoas conseguem comprar sem ter que sair da rede social. Inclusive, o TikTok Shop, na realidade, ele não foi a primeira plataforma a ter esse tipo de funcionalidade. O Instagram, ele tem há muito, muito tempo isso. Só que aqui no Brasil ela nunca entrou em vigor, foi sempre nos Estados Unidos e em outros países. O Facebook também tem esse tipo de funcionalidade de você acabar comprando, porém também não funciona no Brasil, para te poder comprar. E o TikTok foi esperto, porque grande parte da população que consome TikTok é brasileiro. Então, além de outros países que também entraram em vigor o TikTok Shop, o Brasil foi incluído, e aí teve uma onda muito gigante de muitas pessoas conseguindo escalar seus negócios, para quem vende produto, no caso, de utilizando a plataforma para conseguir também não ter atrito, da pessoa ter que acessar o site, fazer um login, cadastrar, colocar o cartão, basicamente ali só tem que colocar o cartão, o endereço, e aí não tem nenhum tipo de atrito, ter que fazer login, colocar outras informações, então, e muito criador de conteúdo também pegou links de afiliados para conseguir vender. Então, tem a marca A faz liberação para o criador de conteúdo, usa um cupom, consegue vender e ganha uma comissão. Então, acabou que gerou ali para ambos os lados, para a empresa ganhando mais venda, para o criador de conteúdo também ganhando venda através de afiliado. Que afiliado também é um assunto muito, muito antigo, da época de lançamento, infoproduto, e que o TikTok conseguiu aproveitar ali a onda de criadores de conteúdos ganhando receita também através de afiliação também de produtos. Então, o TikTok Shop é fácil de implementação, tá? Então, basicamente, só precisa de um e-commerce. Então, pode ser Trave, Etex, Shop, precisa de um e-commerce. Dá para também não precisar do e-commerce, mas daí é um trabalho muito mais manual, de cadastrar todos os produtos. Mas você tem que fazer a integração do e-commerce com o TikTok Shop, eles se integram e aí tu consegue realmente dar sequência e utilizar também para os anúncios. Quer falar, Pi? Desculpa. Não, eu ia comentar só, Dani, dessa questão de filiados e tudo mais no TikTok, como cresceu, né? Eu tô vendo muito, tipo, tal produto muito mais barato aqui no TikTok Shop, isso aqui, quem entende, quem tá ali, a gente, né, que tem esse conhecimento, sabe, né, que a pessoa tá também ganhando ali em relação a isso. Mas é muito interessante como isso cresceu bastante desde que o TikTok Shop foi ativo, né, aqui no país. Eu, inclusive, fiz uma compra, eu estava muito curiosa de saber, como que vai funcionar o TikTok Shop? Aí, vou comprar uma coisa só baratinha para ver se realmente tem uma experiência boa, se realmente chega, né? Porque o meu medo era, vou comprar de qualquer link ainda no TikTok, não dá certo, vou comprar uma coisinha mais barata, né? Comprei, foi rápido, recebi e-mail, tudo certo, comprei em, sei lá, nem 5 minutos, eu acho que foi. Chegou em uma semana lá em casa e foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Então, aí quando a gente fala também de conversão, né, para as empresas, a gente também tem que ter essa experiência positiva ali, né, para o nosso usuário. E eu tive uma experiência muito boa. Eu não chegou ali o conteúdo para mim, era um produto que era do meu interesse, porque o algoritmo está educado, né, ao que eu consumo, era algo que eu já estava pensando em comprar, então bateu certinho o match, comprei, em 5 minutos efetivei o pagamento, tudo certo, chegou em casa em uma semana. Então, a gente vê que está cada vez crescendo mais isso. Só que poucas marcas, eu não estou vendo muitas marcas fazerem isso. Eu estou vendo muitos criadores de conteúdo vendendo os produtos. Então, talvez é um universo também que as empresas podem estar explorando que hoje acabam não utilizando, né, tão fortemente do qual poderiam, né? E acabam ficando só ali, talvez, no Instagram. No Instagram eu nunca comprei, porque eu sempre entro ali, tu vê o produto, vê o preço, daí direciona para o site, daí é um monte de coisa. Nunca gostei, né? Então, tô tendo uma experiência muito, muito boa, né? Eu tive, pelo menos, uma experiência muito boa ali no TikTok Shop. Eu nunca vi alguma reclamação de alguém dentro da plataforma falando que o produto não foi entregue, não deu certo, ou foi um golpe acontecendo, não tive nada. Acho que até tem uma autenticação também do tipo, na pior das hipóteses, se o produto não chegar, se eu não me engano, o TikTok também
faz esse reembolso. Então, consequentemente, existe uma segurança também ali envolvida, né? Então, acaba que consegue também ajudar para ambas as partes, se der algum problema no meio do caminho. Eu acho que realmente tem muita empresa que não está aproveitando assim, esse canal como possibilidade. Muito criador de conteúdo está mais trazendo essa vertente do que propriamente as marcas. E tem muita gente usando depoimentos, tipo, um criador de conteúdo falando nunca houve um valor tão baixo, né? Tipo, dá vontade, assim, parece um depoimento super real. Mas no final, claro que a gente que trabalha com marketing fica, tá, não, a pessoa só está vendendo o produto porque vai ganhar uma comissão. Mas a forma que os criadores estão utilizando e estão falando sobre o produto parece tipo um depoimento super real. Sim, parece que a pessoa usa, ama, adora, só está indicando, não está ganhando nada em cima. Essa percepção que acaba passando, consequentemente, por ser um depoimento muito realista, as pessoas acabam comprando. Então, já vi bastante gente relatando que está com um nível de faturamento bem alto, que conseguiu ganhar valores bem altíssimos devido à questão do TikTok Shop, mas ainda é um canal ainda de possibilidades, que consegue ser trabalhado. Se eu não me engano, o TikTok também acaba dando voucher para as empresas, baseado também para poder ter umas taxas menores, porque quando você tem os produtos ali, tem uma taxa um pouquinho do TikTok, para o dono do e-commerce. E aí ele está dando um voucher também para poder anular esse processo de taxas, para meio que quase ficar zerados ali por um tempo. Então é mais benéfico ainda e é mais barato do que ter o gasto do e-commerce. Então tem o Tray, VTEX e tal, né? Você tem uma taxa também de pagamento. E no TikTok Shop você tem quase nulo ali, então é um canal que pode ser utilizado. Beleza? E outra possibilidade também, que a gente tem também para poder localizar anúncios. Então tem a livraria, o biblioteca de anúncios do TikTok, para poder encontrar vários players, concorrentes, para poder dar uma avaliada também do que eles estão fazendo na parte de ads. E depois a gente tem a parte do Pinterest, também é um canal bastante alternativo, é um canal diferenciado do que os outros. Aqui a gente tem um público mais com renda anual e mais elitizado, com um público que não tem tantas variações econômicas, que é uma ótima oportunidade para marcas aqui que tem um valor de ticket maior. Então, eu sou uma corretora, sou uma empresa que tem um valor muito mais alto, vendo carro, vendo apartamento de luxo. Aqui faz muito mais sentido porque, conforme as outras realidades de outras redes sociais, aqui a gente tem um público com renda anual muito maior e que não está suscetível também às variações financeiras que acabam acontecendo ali no Brasil. Aqui o principal motivo das pessoas usarem o Pinterest é descoberta, é inspiração e é descobrir marcas ou produtos. Então, enquanto o Pinterest ele tem esse viés de acompanhar e encontrar informações sobre produtos e marcas. O Instagram está mais ligado com publicar, compartilhar fotos e vídeos. O TikTok muito mais em conteúdos engraçados, divertidos, entretenimento. O Twitter muito mais ficar por dentro das notícias do que está acontecendo no mundo. Então aqui o feed a gente tem muito mais artístico, muito mais elaborado, muito mais bonito, muito mais simétrico. Então é um ponto de, tipo, relaxar. Você abre assim o Pinterest, você relaxa de tantas fotos de viagem, de praia, fotos instagramáveis ali, bonitas, e a gente consegue também utilizar os anúncios, né, para quem eu uso bastante o app e aparece também bastante anúncios, porque cada vez mais está começando a entrar mais anunciantes dentro desse canal, e a gente tem anúncios dentro da navegação. Quando você abre o teu app, você consegue visualizar anúncios. Então, basicamente, grande parte dos anúncios são mais formatos de verticais, para poder ocupar mais a parte da tela. A gente tem anúncios dentro da parte de pesquisa, de busca, então você pode pesquisar também, criar pastas ali dentro, e conteúdos relacionados. Então, quando você abre um pin, que a gente não chama de post, mas de pin, você consegue visualizar também conteúdos relacionados, similares, na parte de baixo, que também pode acabar aparecendo anúncios coligados com esse pin. A gente tem vários tipos de formatos de ads, formato de PEN padrão, então apenas uma única imagem, formato de vídeo, formato de max vídeo, ele se mexendo, formato de carrossel, formato de coleção, quando a gente quer mostrar mais variações, ou pegar os produtos do e-commerce, por exemplo, ou montar uma pasta aqui dentro. E a gente tem até stories aqui, que pouca gente acaba conhecendo essa funcionalidade, mas a gente também tem, que no caso é o Videia Ads, a gente consegue também veicular anúncios ali dentro. Como é um canal
que a gente tem poucos anunciantes, também é um canal que é bastante barato. A gente tem também uma fonte bastante de inspiração, de tendências do que está acontecendo a nível Brasil, a nível de qualquer país, basicamente, que é uma funcionalidade do Pinterest que se chama Pinterest Trends. A gente consegue ver tendências do que vai acontecer, de previsões. Então, por exemplo, quero ver a previsão do que está acontecendo durante esse mês no Brasil, para criação de conteúdo, para criar um anúncio, para criar um material, o que as pessoas estão pesquisando, sobre quais assuntos estão pesquisando, se consegue também utilizar para fazer criação de novos materiais, criação de novas campanhas. Então, também é uma ferramenta bastante interessante que pode acabar fazendo sentido para as estratégias, para quem quer brifar artes, quem quer trabalhar com a parte de social media. Então, é uma ferramenta bastante legal. A gente também tem tido bons resultados na parte do Pinterest, que a gente tem rodado para os clientes. Basicamente, o Pinterest é muito mais. O layout tem muito mais semelhança com a parte de Meta Ads, é fácil de fazer os anúncios, só a gente precisa realmente abrir esse portal, tanto orgânico quanto pago. Não adianta também ter apenas a parte de ads, mas a gente precisa da parte orgânica também sendo utilizada dentro desse canal. E por último, a gente tem a parte do LinkedIn. LinkedIn é um canal daí totalmente diferente do que a gente mencionou até o momento, então totalmente diferente do Pinterest, Facebook, Instagram, Twitter. É um canal muito mais sério, né, muito mais no sentido de empresas, mais corporativo. É um canal também bastante confiável, então os anúncios que são veiculados ali trazem um aspecto muito de confiança que a empresa realmente vai entregar o produto, vai entregar o serviço, vai entregar um empreendimento do que a gente está fazendo de veiculação ali. A gente consegue fazer segmentações muito mais assertivas, muito mais corretas, muito mais detalhado. Então, quero encontrar o profissional A, X, B, de tal empresa, de tal segmento, é decisor, não é decisor, é analista, é júnior, é estagiário, é nível de escolaridade, habilidade, interesse, participa de grupo, você consegue fazer um nível de granulação de dados muito bom. Enquanto Meta e Google, o nível de detalhamento de segmentação começou a deixar de existir, o LinkedIn já está em outro patamar, assim, um nível de informação que a gente consegue fazer muito granulado, muito detalhe. Porém, por um lado, o que acaba acontecendo é que os anúncios, consequentemente que a gente consegue fazer muito refinamento, tende a ficar muito mais caro, porque a gente tem menos pessoas nessa rede social comparado com as outras redes sociais. Mas a gente consegue fazer anúncios muito bons, mais assertivos, em formatos também de imagens únicas, carrosséis, vídeos. A gente tem também um formato de quase como se fosse uma caixa de e-mail. Então, para quem usa o LinkedIn, né, tem a caixa de e-mails ali de inbox, meio que o direct, a gente consegue fazer anúncios ali dentro como se fosse quase um chat. Ele também é um anúncio um pouco mais caro do que o tradicional, mas ele tem chance também de bastante conversão, quando a gente está falando mais de fundo de funil, mais geração de leads, é basicamente como se fosse um e-mail, aqui a gente está fazendo uma comparação de um e-mail versus uma mensagem patrocinada dentro do direct, do LinkedIn, a gente consegue trazer um resultado de 300% maior. E a gente tem também, que é o mais utilizado para geração de leads, é um formulário nativo dentro da plataforma. Então, basicamente, a gente consegue o usuário nem precisa preencher muita informação de nome, e-mail, telefone e tal. Basicamente, quase já vem todos os dados e a pessoa só apenas clica em conseguir mandar para a empresa as informações que ela acaba tendo do perfil do LinkedIn. Então, é uma campanha que gera muito resultado, é muito bom, tende a ser um pouco mais cara do que os outros canais, mas muito depende da questão do ticket médio, do investimento que você tem, mas é uma possibilidade. E depende também do nicho, né? Nem todos os nichos também performam muito bem na questão do LinkedIn, não é para todo mundo. Eu estou vendendo, sei lá, câmera profissional, aqui tem uma empresa, não faz sentido. Depende muito, tem que fazer conexão também com o canal. No caso, aqui, canal é mais B2B, a B2C até dá, mas depende do produto. Se eu tenho sei lá, um empreendimento de luxo, pode fazer sentido. Vendo carro de luxo, pode ser que faça sentido. Mas se eu vendo carro tradicional, vendo notebook, coisas que não fazem sentido, aí não tem muita coligação com a parte dos anúncios dentro dessa plataforma. Importante, sim, de todos
esses canais que a gente falou, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Meta, Google, é a questão do criativo. Então, o criativo é predominante em todas as plataformas. A gente precisa, hoje em dia, basicamente, todos os canais, 56% do resultado de uma campanha é baseado na qualidade do criativo, qualidade da imagem, qualidade do vídeo, qualidade do, do carrossel, do que a gente vai estar aparecendo para a pessoa que vai ser impactado por essa campanha. Então é bom que a gente tenha um olhar assim, muito crítico do que a gente está construindo, do copy que a gente está fazendo, do vídeo que a gente está fazendo, do roteiro que foi construído, para realmente conseguir trazer resultado. Não adianta melhor campanha configurada, projetada, se o criativo não está condizente com aquilo que a gente está querendo transmitir. Então, é muito importante ali que realmente a gente consiga fazer essa entrega. Se vocês quiserem também esse material que a gente fez de apresentação, pode nos procurar, né, os nossos contatos, ou nos procurarem pelo Instagram, que também a gente consegue compartilhar essa apresentação desse material que a gente acabou trazendo nessa noite. E queria agradecer também, né, pelo convite, né, de estar aqui presente. Espero que tenham gostado também. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, a gente fica super à disposição. Tentei traduzir um pouco ali de tudo que eu estive vendo nessas modificações que a gente viu dentro dessa parte de marketing digital e a parte de anúncio nesses últimos meses do que está acontecendo. Show. Não sei se alguém tem alguma pergunta, pode mandar no direct, pode abrir o mic também, fica super à vontade. Não sei se alguém tem, levanta a mão. Mas muito bom, Dani, o conteúdo, eu acho que é uma forma da gente conseguir explicar um pouco mais, né, dessa gama do tráfego pago, né, um universo muito grande, né, então a gente poder aproveitar ao máximo ele, linkar, né, no começo da apresentação do Trouxe, né, a gente tem que estar em basicamente, né, todos os canais, né, mas até, ó, trazendo, o Bruno fez uma pergunta, né, para quem está iniciando a sua empresa, onde você recomenda iniciar nas redes? Sendo, né, que tem muitas opções disponíveis, né? Então, começo com Meta, faço anúncio, tô no Instagram, tô no Pinterest, tô no YouTube, onde que eu posso começar também, né? Bem boa essa pergunta. Excelente, Bruno. Quando a gente tem, assim, tem pouco investimento, não sei onde colocar meu investimento, do que eu posso colocar para poder gerar resultado. Claro que a gente avalia sempre os nichos, tá? A gente sempre fica dentro dos carros-chefes, que são Meta e Google Ads. Se a gente tem um site e daí informações mais de bitmark, né? Dependendo do nicho, faz muito mais sentido a gente rodar dentro da parte de Google, se a gente já tem um site bem estruturado, que faz sentido, aquele nicho em específico a gente já projeta, que realmente vai conseguir. Então, por exemplo, vamos pegar o nicho de psicólogo, por exemplo, né? É um negócio local, é uma profissional, qual que é o segmento que mais gera resultado? Meta ou Google Ads? Google Ads, porque as pessoas já estão pesquisando ali, então elas pesquisam psicólogo em São Paulo, psicólogo em Caxias, psicólogo em Farroupilha, é muito mais pesquisável. Porém, tem muitos produtos, ou de repente a marca não tem ainda um site, não faz sentido a gente rodar dentro do Google Ads. E pode ser que aquele produto não seja pesquisável também, ou dentro do Google Ads tem um nível de concorrência muito grande, a gente também dá uma olhada nisso. A plataforma do Google Ads também consegue trazer se tem muita concorrência ou tem pouca concorrência, se o nosso investimento está condizente contra as outras anunciantes que estão fazendo investimento. Aí eu diria, se esse produto, por exemplo, é roupa, é um produto visual, é um produto que a pessoa precisa enxergar, elas precisam visualizar, Meta Ads, daí especificamente a parte de Instagram Ads, seria mais recomendado. Então, por exemplo, se a gente está vendendo um serviço, que é psicólogo, não somente a gente precisa da imagem, a gente precisa do serviço, né? É diferente. Se a gente tem um produto, talvez faça mais sentido a questão do Instagram. Então, varia da questão de nicho para nicho, depende se você tem site ou não tem site. Porém, o que eu recomendo também é, antes de anunciar, produza conteúdo, tá? Porque não adianta, por exemplo, já quero anunciar aqui, já quero trazer resultado, tá? Mas quando a pessoa te pesquisar, ela vai conseguir enxergar o que você está oferecendo. Se ela te pesquisar no Instagram, você está fazendo já conteúdo, se ela pesquisar no Facebook, você já tem algum conteúdo. Então, acho que o primeiro pilar para você gerar resultado é social media, é a parte de criação de conteúdo. Depois, o segundo pilar, aí sim começa a parte de anúncios. Se você tentar, tipo, só vou rodar anúncio e a estratégia que eu tenho no momento.
possivelmente assim você não vai gerar o resultado que deveria e poderia estar fazendo. Então, eu prefiro sempre fazer essa recomendação. Invista na parte de social e depois vai subindo escadinha. Começa daí na parte de Instagram, depois tem um site, daí começa na parte de Google Ads, começou a aumentar o investimento, daí abre outros canais que possam estar fazendo anúncio, que é alguns ali que a gente mencionou durante essa palestra. Deixa eu ver, quando as pessoas falam que não tem muito resultado com tráfego pago, onde pode estar? Eu vejo muitas pessoas reclamando, mas vejo que seja devido ao investimento. Eu vou falar mais alto, porque quem estiver assistindo a gravação vai conseguir também ouvir, não consegue ler. Quando as pessoas falam que não tem resultado com o tráfego pago, onde pode estar o erro? Vejo muitas pessoas reclamando, mas acredito que seja devido ao investimento e baixa assertividade. Eu acho que tem um ponto que tem muitos nichos que tem muita concorrência. Para a gente poder se diferenciar, os nossos anúncios, os nossos criativos, eles têm que também ter algum diferencial estratégico. Então, não adianta, por exemplo, eu vendo, vamos pegar o nicho de volta da questão de psicologia e eu vou fazer um anúncio dentro do Instagram. Vou colocar um cardzinho bonitinho, faça a sessão de terapia comigo. Tá, mas nem te conheço, nem sei quem você é, nem sei como que você fala também. No caso de psicologia, é muito a questão de conexão entre o paciente e o psicólogo. E existem muitos outros nichos também, existem conexões, como a questão de agência de publicidade, de conexão também entre a agência e o cliente. A gente precisa transmitir também a questão de autoridade. Então, acho que muitas empresas perdem o feeling, né, acabam errando de fazer anúncios em qualquer material. Então, tem um card bonitinho aqui, vou anunciar. Será que esse card está sendo objetivo? Até porque, se a gente está anunciando dentro de Meta Ads e as segmentações hoje quase não existem, será que aquele material está conseguindo trazer inteligência para a plataforma de anúncio, conseguir entender realmente o que você está oferecendo? Por isso que grande parte de algumas campanhas e alguns nichos específicos a gente prefere vídeo. Por quê? Porque no vídeo você vai conseguir falar quando assuntos mais complexos de serviços ou produtos, tá? No vídeo tu vai falar, vai explicar, sei lá, tô oferecendo uma mentoria, por exemplo. Se tu colocar apenas um card bonitinho, talvez o algoritmo não consiga entender que tipo de mentoria você está oferecendo. Mas no vídeo, você vai gravar, você vai falar, vai ter a legenda, o algoritmo vai entender, a pessoa que está vendo o anúncio vai ter mais ligação também, vai entender a autoridade que você está passando, vai entender melhor sobre a questão de mentoria. A gente está com um cliente, né, junto em parceria com a Alwen, no sentido de viagens, né? Então, um clube, né, que acaba tendo ali um clube de mulheres que acaba fazendo algumas viagens e tem algumas ações. Nesses criativos, a gente já coloca o preço. Então, se a pessoa não tem o valor de condição financeira para poder bancar a viagem, o workshop, melhor nem clicar. Eu prefiro que nem clique, se você não tem a condição financeira. Então, eu já estou dando para o algoritmo, olha, esse é um valor, faz com que as pessoas vejam esse valor e faz com que as pessoas cliquem se tiverem essas informações ok. E se não, eu vou estar alimentando também o algoritmo com pessoas que estão clicando nos meus anúncios que não têm a condição financeira para poder pagar, e aí já é uma bola de neve. Aí chega um monte de lead desqualificado, um monte de gente clicando desqualificado. Então, acho que é mais a questão de senso estratégico que as pessoas, ou as marcas, né, acabam vacilando. Seja o criativo, seja a segmentação, seja a forma que está traduzindo para o público final. Então, tem esses problemas que estão acontecendo. Eu acho que a gente passou do momento de ser técnico, clicar nos botões, nos ads, e a gente precisa ser mais estratégico, que é essa mudança que está acontecendo na parte de anúncios. Cada vez mais, né? Até porque o lead está caro, o custo está caro, né? Então, quanto mais estratégico a gente for, a gente vai estar ganhando, né? Não adianta, principalmente com os investimentos que se faz. Dani, quero te agradecer muito pelo teu tempo por essa noite, por quase essa 1h30, né, de conversa, né, foi muito, muito esclarecedor, falo por mim também, a gente, como eu te comentei, né, a gente tem um universo muito, muito grande, então tudo que a gente puder entender, aperfeiçoar, tirar essas dúvidas também para quem está começando, para quem já tem a sua marca, para quem já está fazendo as campanhas, né, mas não está tendo resultado, onde pode estar errando. Então, são tudo formas que a gente pode estar esclarecendo, né, gerando esse conhecimento para a gente estar melhorando, né, cada vez mais
as empresas e auxiliando elas, né? Então, quero agradecer, Dani, pelo teu tempo também, por todo esse conteúdo, por todo o teu conhecimento, principalmente. É muito bom a gente ter tu como parceiro. Também agradecer, né, quem está aqui presente conosco, né, nessa 1h30 também de conversa. Com certeza foi um conteúdo muito rico, tenho certeza que agregou bastante para todo mundo também. Muito obrigada, gente. Obrigadão, pessoal. Agradeço demais. Obrigado pelo convite. Espero ter ajudado todos ali nesse momento de conhecer um pouco mais sobre o universo de marketing de performance. Perfeito. Obrigadão, gente. Boa noite. E também, né, a gente vai estar divulgando mais conteúdos, mais webinars também nas nossas redes. Então, convido todo mundo a acompanhar, que a gente vai estar divulgando cada vez mais também, para a gente estar gerando, né, essa troca, essa conversa, para a gente estar comentando, né, todos esses assuntos também, para a gente ir aperfeiçoando cada vez mais. Obrigadão, gente. Boa noite. Até.